Vamos agora, no primeiro caso de análise nodal, nós consideramos, ou melhor, nós trabalhamos com problemas onde nós não tínhamos fontes de tensão entre nós. Não havia essa possibilidade. Ou ainda mais, nós trabalhamos com problemas onde não tínhamos nenhuma fonte de tensão. Agora, nós vamos levar em consideração quando tem fontes de tensão no nosso problema. Por que isso agora vai modificar? Porque quando a gente tiver uma fonte de tensão, ou melhor, na análise nodal, a gente parte do princípio que temos que calcular ou aplicar a lei de Kirchhoff para as correntes em cada um dos nós. Quando temos uma fonte de tensão, não podemos saber de antemão qual é o valor da corrente que está passando por aquela fonte. Dessa maneira, não dá para aplicar a lei de Kirchhoff para as correntes nos nós numa fonte de tensão que está entre os nós de referência ou nós de não referência. Então a gente vai ter que usar uma técnica um pouquinho modificada para esse caso. Então nós vamos ver essa parte e analisar como fica. E como as regras elas não são muito diferentes daquelas que nós vimos para análise nodal sem as fontes de tensão, nós vamos resolver ou entender esse problema através de exemplos, tá? Eu vou aplicar aqui 2 exemplos e vai ficar fácil de entender o que ocorre. O primeiro é esse circuito que está aqui. Esse circuito que tem aqui. Nesse circuito, vamos colocar os valores dele. Nós temos aqui um resistor de 4 ohm, temos aqui um resistor de 10 ohm, temos aqui um resistor de 6 ohm, aqui um resistor de 8 ohm, uma fonte de 5 volts e um outro resistor de 2 ohm. Esse é o circuito que nós temos. Repara, que vamos definir o nosso nó de referência. O nosso nó de referência, como a gente vem trabalhando, vai ser este daqui. Tá? Porque é um nó que está ligando uma grande quantidade de elementos. Então nós temos aqui o nosso nó de referência. Tá? Nós temos 2 fontes de tensão. Lembra que no caso anterior nós não tínhamos nenhuma fonte de tensão. Temos essa fonte de tensão e essa fonte de tensão. A fonte de tensão de 10 volts, tá? Que não é ohm não, e essa de 5 volts. Bom, aqui nós temos 2 casos. Um caso é o quê? Esse nó aqui é o nó V1. Esse nó aqui é o nó V2. E esse nó é o nó V3. Nós temos uma fonte de tensão entre um nó de não referência e o nó de referência, tá? E temos uma fonte de tensão entre 2 nós de não referência. Então, o primeiro caso, que é o caso 1, ele é a situação onde a fonte de tensão está entre um nó de não referência e o nó de referência. Fonte de tensão conectada entre... Caso 1, fonte de tensão conectada entre um nó de referência e um nó de não referência. Nesse caso, quanto vale a tensão nodal V1? Lembrando, o que é a tensão nodal? É o valor da tensão, o valor da voltagem, diferença de potencial entre o nó e a referência. Bom, se daqui para cá eu tenho
exatamente 10 volts, se daqui para cá eu tenho uma fonte ligada de 10 volts, só me resta concluir que V1 é igual a 10 volts. Então olha que interessante. Uma fonte de tensão entre um nó de referência e um nó de não referência, ela vai facilitar o meu problema. Vai ficar mais claro, eu já calculei V1 de primeira. Não tenho me que preocupar com nada. O problema é na segunda situação, quando a gente tem uma fonte de tensão entre dois nós de não referência. Tá? Esse é o caso 2. Tá? Caso 2. Caso 2. Fonte de tensão entre dois nós de não referência. Tá? Quando isso ocorre, a gente vai ter a formação de um nó, nós vamos chamar de nó genérico. Esse nó genérico é o supernó. A fonte de tensão entre dois nós de não referência, ela forma um supernó. E o supernó, quando a gente tiver uma fonte de tensão entre dois nós de não referência, nós vamos aplicar ao supernó tanto a lei de Kirchhoff para tensão, na malha que contém o supernó. Qual é a malha que contém o supernó? Essa malha aqui. Ah, mas por que não essa outra? Porque essa outra ela vai pegar um resistor que não tem nenhuma ligação com o supernó. Aqui eu tenho, tá bom? Depois a gente vai olhar aqui com um pouco mais de atenção. A lei de Kirchhoff para tensão ao supernó e a lei de Kirchhoff para as correntes ao supernó. Ou seja, as correntes que chegam no supernó e as correntes que saem dos supernó. Então, nós podemos pegar essa figura e desenhar ela de uma forma onde a gente só vai enxergar a malha que contém o supernó. Então, tudo que não for parte do supernó, eu vou desenhar como pontilhado, tá bom? Ou tudo que não é o supernó. Então, eu tenho aqui, ó, no lugar do resistor de 4 ohm, eu vou fazer esses pontinhos. Aí nós vamos ter aqui o resistor de 2 ohm, que vai virar só pontinhos. Aí aqui a gente tem alguém chegando aqui. Vamos ter mais uns pontinhos. Aqui nós temos a fonte. Vamos colocar os valores então aqui no nosso circuito. A fonte sabemos que é de 5 volts. Tá? Bom, desse ponto para cá é quem? Vamos olhar no outro desenho. Olha, é V2. Então, e esse potencial é maior que esse. Então aqui a gente vai ter mais, menos aqui, V2. Ok? Daqui para cá, eu também tenho um potencial maior aqui em cima e um menor aqui embaixo. Eu vou chamar de V3. Tá? Então aqui, olha, que é a malha que eu vou analisar que contém o supernó. Tá? Vamos considerar que a gente tem uma corrente fluindo nesse sentido que está aqui. Tá? Esse é o sentido que a corrente flui. Então, agora o que nós temos que fazer? No supernó, a gente tem que aplicar a lei de Kirchhoff das tensões e a lei de Kirchhoff das correntes. Vamos voltar aqui no outro desenho. Vamos considerar uma corrente entrando nesse nó. Vamos fazer de outra cor. Vamos considerar uma corrente Izinho 1 entrando aqui nesse nó. E aqui, Izinho, vou chamar isso aqui de Izinho 4, tá bom? Entrando no nó. Saindo do nó, eu vou ter Izinho 2 e aqui Izinho 3. Então eu posso aplicar, primeiro de tudo, a lei de Kirchhoff para as correntes ao supernó. Quais correntes chegam no supernó? I1 mais I4 tem que ser igual às correntes que saem. I2 mais I3. Equação que a gente tem. Agora, a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff das tensões ao supernó. Ou melhor, a malha que contém o supernó. Então, se eu considerei esse sentido de corrente, eu vou ter 5 volts mais V3 menos V2 igual a 0. Bom, essas são as duas equações que nós vamos trabalhar. Não precisamos de mais nada. Porque, olha, nós vamos ter
Precisamos de 3 equações para achar V1, V2 e V3. V1 já achei. Então eu só preciso de 2 equações para achar V2 e V3. Tá? A gente consegue fazer isso agora. Tem algumas partes aqui que é importante a gente lembrar. Tá? Vamos olhar o que acontece aqui agora. Bom, algumas propriedades do supernó. Propriedades do supernó. A fonte de tensão, aqui dentro do supernó, ela vai fornecer uma equação de restrição. Tá? E essa equação de restrição, que vai estar aqui dentro, ela é necessária para a gente poder achar V1 e V2. O que mais? Um supernó, ele não tem tensão própria. Tá? Não há uma tensão própria dentro do supernó. Não tem uma tensão própria. Um supernó, ele requer a aplicação tanto da lei de Kirchhoff das correntes, quanto a lei de Kirchhoff para a tensão. Lembrando que antes a gente não aplicava a lei de Kirchhoff para a tensão. É o próprio 10 volts que está ali. Então, se V1 é igual a 10, vou multiplicar todo mundo por menos 1 aqui, ou melhor, passar esses dois para o outro lado da igualdade, nós vamos ficar aqui 15 V2 menos 10 V3, isso é igual a 180, tá bom? 180. Podemos simplificar isso aí por 5, né? Para ver que facilita um pouquinho, né? Simplificando por 5, aqui vai ficar 3V2 menos 2V3, isso é igual a 36. Esta é uma equação. A outra equação que nós tínhamos era essa daqui. V3 menos V2 mais 5. Vou passar o 5 para o lado de lá, então vai ficar negativo. V3 menos V2, V3 menos V2, isso é igual a menos 5. Vamos fazer essa equação aqui, ó. Vamos multiplicar essa equação por 3. Vocês já vão entender o porquê. Quando eu multiplico essa equação por 3, eu vou ficar com 3V2 menos 2V3, isso é igual a 36. Se eu multipliquei por 3, vai ficar menos 3V2 menos mais 3V3, isso é igual a menos 15. Podemos somar essas duas equações aqui. Quando a gente soma essas duas equações, aqui vai dar 0, aqui vai dar V3 igual a 36 menos 15. 36 menos 15 nos dá 21. V3 é igual a 21 volts. V3 é igual a 21, basta a gente jogar aqui dentro. Vamos jogar ali em cima, então nós vamos ter 3V2 menos 2 que multiplica 21, isso é igual a 36. Então nós temos 3V2, 2 vezes 21 vai dar 42, passa para lá, menos 42 passa para lá positivo, isso é igual a 36 mais 42. Portanto, V2 é igual a 26 volts. Ok? Esse é um problema não tão difícil, mas vamos só recapitular algumas coisas. Quando nós tivermos uma fonte de tensão entre um nó de referência e um nó de não referência, o valor da tensão nodal ali vai ser a própria fonte. Quando a gente tem uma fonte de tensão entre dois nós de não referência, nós precisamos tomar alguns cuidados, porque nós temos que aplicar a lei de Kirchhoff para a tensão na malha que contém o supernó, que é essa daqui, e a lei de Kirchhoff para as correntes ao supernó, né? Que a gente encontrou essa outra equação que está aqui. Tá bom? Vamos fazer um outro exemplo, que eu acho que vai ficar mais claro ainda, e um exemplo que tem duas fontes de um supernó. Eu vou resolver agora o exemplo 3.4 do Alexander Sático, e eu deixo aí para vocês darem uma olhada no exemplo 3.3, porque o exemplo 3.3 ele tem só uma fonte de tensão,
e está resolvido no livro, tá? Então é melhor trabalhar com outros problemas que não estão resolvidos. O 3.4 eu vou estar resolvendo porque são duas fontes de tensão, tá? Ele tem umas nuances diferentes, então é bom a gente resolver ele junto, depois a gente parte para resolver alguns exemplos, alguns exercícios. A gente parte para resolver os problemas práticos, tá? Que também clareia um pouco a gente. O exemplo 3.4, ele consiste do seguinte circuito. Bom, esse é o circuito que nós vamos trabalhar. Esse circuito ele tem aqui um resistor de 3 ohm. Aqui tem uma tensão Vx, porque aqui nós temos uma fonte de tensão dependente da tensão. Essa fonte de tensão ela vale 3 Vx, onde Vx é o valor dessa tensão que está aqui. Ó. Um resistor de 1 ohm, um resistor de 4 ohm, uma fonte de corrente de 10 ampere, uma outra de 20 volts e aqui um resistor de 2 ohm. Olha, para manter o mesmo critério que a gente vem fazendo, né, aqui nós temos 4 elementos conectados no mesmo ponto, então esse cara aqui vai ser meu nó de referência. E aí eu tenho alguns nós que são nós de não referência, como por exemplo, esse daqui, V1, esse daqui, V2, esse daqui, V3, esse daqui, V4, tá? E nós podemos verificar o quê? Temos alguma fonte de tensão dependente ou independente entre um nó de não referência e um nó de referência? Esse é o nó de não referência. Aqui eu tenho um resistor, aqui eu tenho uma fonte de corrente, aqui tem um outro resistor e aqui um outro resistor. Então, nós não caímos aqui no caso 1. Só vamos ter caso 2, que são quais? Fonte de tensão independente entre dois nós de não referência. Então, se isso ocorreu, nós temos aqui um supernó. Okay? Um supernó que engloba o nó 1 e o nó 2. Temos aqui agora uma fonte de tensão dependente da tensão entre dois nós de não referência. Então, nós temos aqui também um outro supernó. Olha que interessante. Nós temos 2 supernó. Bom, vamos fazer esse problema então por partes, né? Vamos pegar o supernó formado pelos nós 1 e 2. Então, eu vou chamar de supernó 1, 2. Tá? E vou aplicar a lei de Kirchhoff para as correntes a esse supernó. Quando a gente aplica a lei de Kirchhoff para as correntes a esse supernó, nós vamos ter quais correntes? Vamos dar um nome para essas correntes, então. Olha, eu vou ter uma corrente que eu vou chamar aqui I1, essa aqui é 10, eu vou já nomear essa corrente I3, essa corrente I4 e essa corrente aqui I2. Quando a gente nomeia isso, o que nós temos nesse supernó 1, 2? Eu tenho as correntes que entram no supernó, somente 10. Bom, nós temos uma corrente aqui também, olha. Eu vou chamar essa corrente aqui de Izinho, tá?
Bom, essa corrente poderia estar em outro sentido, tá, pessoal? Isso não vai interferir muito, não. Tá? Eu adotei aqui. Quando eu adoto essa corrente, eu estou falando que V3 é maior do que V2. Se eu adotasse o contrário, eu falaria que V2 é maior do que V3. Mas se a gente olhar aqui, ó, aqui tem um terminal positivo, então esse terminal aqui é positivo. E aqui eu tenho um terminal negativo, então esse potencial aqui está maior do que esse. Então, tudo indica que a corrente tem que ser nesse sentido mesmo. Então, vamos lá. Quantas correntes a gente tem atuando nesse nó? Eu tenho aí 1, a 10, essa e a I2, né? Quais entram? A 10 e a Izinho, tá? Então, nós vamos ter 10 mais Izinho, isso é igual às que saem. I1 mais I2. I1 mais I2. Essa é a lei de Kirchhoff para as correntes aplicada a esse supernó. Vamos olhar agora para o outro supernó. O supernó formado pelos nós 3 e 4. E vou aplicar a lei de Kirchhoff para as correntes para esse supernó. Nesse supernó eu tenho uma corrente, 2, 3, 4 também. Quais correntes estão entrando nesse supernó? Somente a que eu chamei de I2. Somente a que eu chamei de I2. Ela tem que ser igual a todas as correntes que saem deste supernó. Quais saem? I3, I4 e Izinho. I3 mais I4 mais a Izinho. Tá? Temos essa equação que eu vou chamar de 1 e essa outra equação que eu vou chamar de 2. Bom, não é o suficiente ainda. Agora nós precisamos aplicar a lei de Kirchhoff para tensão ao supernó. Vamos ver as malhas que contêm o supernó. Bom, onde estão as malhas que contêm o supernó? Essa aqui é uma malha e essa aqui é uma outra malha, tá? Podemos dizer que essa outra é uma outra malha também. Só que, se a gente reparar, quantas tensões nodais nós temos? 1, 2, 3, 4. Temos uma equação, duas equações, terceira equação aqui, quarta equação aqui, tá? É o suficiente. Poderíamos usar essa terceira para comprovar o nosso resultado. Essa quinta equação para comprovar o nosso resultado. Mas não vamos olhar para ela, vamos olhar somente para essas duas. Eu vou desenhar essas malhas, elas separadas. Ó. Eu vou ter aqui o pontilhado, né, igual eu fiz. Aqui eu vou ter a fonte e aqui o pontilhado também. Tá? Bom, nós temos aqui uma tensão mais menos V1, aqui uma tensão mais menos V2. Mais menos V2. Ah, mas você falou que aqui era negativo. Não, esse potencial dá a entender para mim, que é esse daqui, menor do que esse. Só que esse menor ainda é maior do que esse que está aqui. Tá? Aqui é só uma questão de mais ou menos. Tá? E eu sei que aqui é zero, que é esse ponto que está aqui. Tá? E nós vamos ter aqui uma corrente, que eu vou chamar uma corrente qualquer, nem vou dar nome para ela, tá? E aqui é 20 volts, tá bom? Bom, aplicando então a lei de Kirchhoff para as tensões ao supernó 1, 2, nós vamos ter o quê? Menos V1 mais 20 mais V2 igual a zero. Ok? Vamos agora fazer o problema para o outro supernó. Ao supernó 3, 4. Então nós vamos ter, vamos colocar aqui então, supernó 1, 2. Tá? Agora supernó 3, 4. O resto é tudo pontilhado, não interessa para a gente. Então aqui nós temos a malha referente ao nó 3, 4, né? Então aqui o V3 é 0, então aqui vai ser mais, aqui vai ser menos V3, aqui também vai ser mais, aqui menos V4. Tá? E essa fonte vale 3 VX. Então a gente vamos adotar um sentido aqui para a corrente, tá? E nós vamos ter aqui, olha, menos V3
mais 3vx mais v4 igual a zero. Então, nós temos a equação 1, a equação 2, a equação 3 e a equação 4. Vamos juntar essas quatro equações, deixar todas perto uma da outra, e nós vamos ter o seguinte: 10i, 10 mais i igual a i1 mais i2. Temos aqui i2 igual a i3 mais i4 mais izinho. Temos v1 menos v1 mais 20 é igual a zero. E temos menos v3 mais 3vx mais v4 igual a zero. Tá? Essas quatro equações que nós temos. Okay? Então, nós precisamos escrever essas correntes aqui em termos das tensões nodais. Então, a gente vai olhar lá. Ó. Quem é a corrente Izinho? A Izinho é essa corrente que está aqui. Ó. Se eu falei que a corrente tem esse sentido, então vai ser V3 menos V2 dividido por esse resistor que está aqui. Eu não coloquei o valor desse resistor, mas agora a gente precisa dele. Ele é um resistor de 6 ohm. Tá? Então é V3 menos V2 dividido por 6. V3 menos V2 dividido por 6. Aí nós temos a corrente Izinho 1. Tá? A corrente Izinho 1 é essa daqui. Ó. V1 menos 0 dividido por 2. Então V1 dividido por 2. V1 dividido por 2. Outra corrente, a corrente, eu vou colocar aqui, ó, a corrente I3. A corrente I3, ela vai ser V3 dividido por 4. Falta ainda a corrente I2 e a corrente I4. A corrente I2, ela vai ser ó, V1 menos V4 dividido por 3. V1 menos V4 dividido por 3. E a corrente I4 é igual a V4 dividido por 1. V4 dividido por 1 é só V4. Olha, terminou? Não, não terminou. Nós precisamos saber quem é Vx. Tá? Quem é Vx? Vamos olhar o desenho? Olha, Vx não é a diferença de potencial entre a diferença de potencial no resistor de 3 ohm? O terminal positivo está aqui. Qual que é o potencial do terminal positivo? V1. Qual que é o potencial do terminal negativo? V4. Então, quem é Vx? Vx é V1 menos V4. É igual a V1 menos V4. É aquela diferença de potencial. Bom, com esse conjunto de equação, nós podemos agora reescrever essas equações e ver aonde a gente chega. Quem que é o I1? V1 dividido por 2. Quem é o I2? V1 menos V4 dividido por 3. Eu vou passar o Izinho para lá. Então vai ficar negativo V3 menos V2 dividido por 6. Tudo isso é igual a 10. Tá bom? Tudo isso igual a 10. Vamos escrever essa segunda equação agora também. Tá? Vou começar por aqui. Ó. O I3, V3 dividido por 4. 3 dividido por 4. I4 é o próprio V4. Porque era V4 dividido por 1, lembra? Izinho, V3 menos V2 dividido por 6. E o I2 eu passo para lá negativo e vai ser V1 menos V4 dividido por 3. Tudo isso igual a zero. Bom, as outras duas equações são essas que estão aqui já em termos de V, então eu não vou reescrevê-las. Agora, eu vou pegar essa primeira equação e multiplicar toda ela por 6. Quando eu multiplico ela por 6, eu vou ter 3V1, deixa eu colocar assim para agrupar, 3V1 mais 2V1 menos 2V4, 2V1 menos 2V4
menos V3 mais V2 igual a 60. Tá? E a de baixo, vamos multiplicar ela por 12. Tá? Então, olha, só para ficar registrado, fizemos essa vezes 6 e essa aqui vezes 12. Tá? Quando multiplicamos por 12, vai ficar 3V3 mais 12V4 mais 2V3 menos 2V2 menos 4V1 mais 3V4. Tudo isso igual a zero. Ficou meio apertadinho aqui. Então essas são as duas equações. Mas ainda podemos simplificá-la, deixar ela menor, melhor. Então, simplificando essa equação, nós vamos encontrar o quê? Ó? V1, eu tenho V1 aqui e V1 aqui. Então vai ficar 5V1 mais V2 menos V3 menos 2V4. Isso é igual a 60. Tá? Essa daqui, olha, V1 menos 4V1, V2. Eu tenho V2 aqui e só, então vai ficar menos 2V2. O V3 eu tenho aqui e aqui, mais 5V3. E o V4 aqui, mais 15V4. Tudo isso igual a zero. Olha, agora nós podemos voltar com aquelas duas equações. Olha, ó. Menos V1 mais V2 é igual a menos 20. Agora aqui, ó, eu não tenho no lugar aqui em cima de Vx, substituir isso daqui já, tá? Então vai ficar, olha, menos V3 mais 3, que multiplica V1 menos V4 mais V4 igual a zero, tá? Bom, olha, eu tenho um termo de V1, que é o 3V1. 3V1. Então eliminamos esse termo. V2 nós temos? Não, não temos. Tem o V3? Tem. Tem aqui, ó, menos V3. E o V4? O V4 é menos 3V4 mais V4. Então vai ficar menos 2V4 igual a zero. Tá? Temos essa equação aqui. Podemos escrever essa equação de uma forma matricial. Repara que a gente tem uma matriz 4x4. Resolver isso à mão vai dar um trabalhinho, tá? Mas nós vamos resolver ela usando um softwarezinho que a gente tem. Ó, lembrando que se a gente isolar V1 dessa equação aqui, ó, a gente consegue escrever V1 ou V2 em função de V1 e a gente elimina uma variável. A gente cai numa matriz 3x3, tá? Só que não vamos fazer desse jeito, não. Nós vamos ser um pouco mais... Eu posso escrever isso aqui numa forma matricial da seguinte maneira. 5, 1, menos 1, menos 2, a segunda menos 4, menos 2, 5, 15. Aqui vai ser menos 1, 1. Olha, essa daqui, ó, ela não tem o termo que multiplica V3 e V4. Então, esses elementos são zero. Né? Aí embaixo vai ser 3. Olha, essa não tem o elemento que multiplica V2. Né? Então vai ser 0, menos 1 e menos 2. Tudo isso multiplicado por quem? Por V1, por V2, V3 e V4. E isso vai ser igual àquela matriz resultado. Quem é a matriz resultado? Essa daqui, ó. 60, 0, menos 20 e 0. 60, 0, menos 20 e 0. Está aqui. Podemos identificar isso como aquela matriz condutância, vezes uma matriz Vzinho, e isso é igual àquela matriz resultado I. Se a gente atuar aqui a inversa de G, né? Vamos fazer de outra cor aqui, ó. G a menos 1 vezes a própria vezes V, isso é igual, a ordem aqui tem importância, tá? A inversa de G vezes I. Quanto que dá a matriz vezes a sua inversa? Isso dá a matriz identidade. Isso é igual a G menos 1
vezes I. Quanto que dá a matriz de identidade vezes a própria matriz? A matriz de identidade vezes uma matriz dá a própria matriz. Então, eu consigo achar o G. Ó, esse chapeuzinho que eu estou pondo aqui é só para simbolizar que isso aqui é uma matriz, tá? É uma notação diferente da que nós estamos usando. Então, eu vou fazer isso. Eu vou escrever a matriz G, a matriz de identidade e resolver o problema. Só que eu vou fazer isso aonde? Vamos escrever a nossa matriz G, tá? G igual, a gente abre o colchete. Aí agora a gente tem uma sequência de números para digitar. Vai ser o 5, 1, menos 1, menos 2. Escrevi a primeira linha. Vou escrever a segunda linha. Menos 4, menos 2, 5 e 15. Ponto e vírgula separa uma linha da outra, tá? Menos 1, 1, 0 e 0. Ponto e vírgula de novo. Vamos para a quarta e última linha. 3, 0, menos 1, menos 2. Se a gente der um igual aqui, ele vai escrever para a gente uma matriz 4 por 4, igual àquela que nós acabamos de ver resolvendo. Bom, essa matriz G, agora vamos escrever a matriz I. Tá? A matriz I é uma matriz coluna com 4 linhas, que vai ser 60, 0, menos 20 e 0. Temos aí a nossa matriz coluna. Agora o que eu vou fazer? Eu vou calcular V. E V é quem? V é a inversa. Não preciso mandar ele calcular a inversa, tá? G é a inversa de G, tá? A inversa de G vezes a matriz I. E dou um Enter, e aí a gente tem os valores que a gente quer.